Seja bem-vindo, alma querida. Que a luz do alto abrace você e sua família neste momento de escuta e reflexão. Hoje, vamos falar sobre um laço profundo que vai além da carne. A conexão kármica entre pais e filhos. Você já parou para pensar que o seu filho pode não estar na sua vida por acaso, mas sim por uma razão espiritual que transcende a lógica humana? Há missões silenciosas entre almas que se reencontram para reparar, curar ou evoluir. A reencarnação não apenas une, mas também desafia. O filho que exige mais paciência pode ser o espírito que você feriu em outra vida. E agora, Deus lhe dá a chance de recomeçar com ele, em forma de amor. Chico Xavier sempre dizia: onde há maior dificuldade, ali há maior propósito. Seu filho pode ser seu espelho kármico, revelando aquilo que você precisa transformar. É por isso que fugir da dor é perder o bilhete dourado da evolução. Se você sente que essa mensagem toca seu coração, escreva nos comentários: meu filho é minha chance de luz. Vamos juntos entender por que o amor entre pais e filhos é um dos mais fortes contratos da alma. A maternidade e a paternidade não são apenas funções biológicas, mas contratos milenares firmados no plano espiritual. Cada criança que nasce sob nosso teto carrega uma história antiga conosco. Às vezes doce, outras vezes marcada por dores que exigem cura e reconciliação. Quando um espírito reencarna como nosso filho, ele traz em sua bagagem energética o saldo de vivências passadas. Nada é casual. Nem mesmo o filho rebelde, o mais difícil, aquele que mais testa nossos limites, todos têm um motivo para estar conosco. Chico Xavier dizia que a família é o berço onde os corações se reencontram. Por isso, os laços de sangue não são garantia de afinidade, mas sim de compromisso. Às vezes o amor ainda precisa ser reconstruído, peça por peça, como um vaso partido. Seu filho pode ser aquele que você abandonou em outra existência, que você ignorou ou até prejudicou. Agora, em um gesto de misericórdia divina, ele retorna à sua vida para que você possa reparar, não com palavras, mas com gestos de amor e paciência. Em outras situações, o filho pode ter sido um antigo algoz, alguém que lhe causou dor profunda. A espiritualidade então propõe: perdoem-se, aprendam a amar-se novamente. E Deus, em sua sabedoria, coloca vocês sob o mesmo teto. O lar vira escola, templo e campo de batalha silenciosa. Há pais que, sem saber, são os verdadeiros instrumentos da redenção de seus filhos. E há filhos que são o espelho que revela aos pais tudo aquilo que eles mais evitam enxergar: impaciência, orgulho, medo, desejo de controle. Filhos nos desnudam emocional e espiritualmente. A reencarnação não é castigo, é oportunidade. E quando compreendemos que nossos filhos são também espíritos em jornada, tudo muda. Deixamos de tentar moldá-los à nossa imagem e começamos a guiá-los com sabedoria, respeitando sua essência e o tempo de sua alma. Quantas vezes você já se perguntou: por que meu filho é tão diferente de mim? A resposta talvez esteja no passado, em um vínculo ainda em desequilíbrio. Vocês podem ter sido rivais, inimigos, ou apenas desconhecidos que agora precisam aprender o amor verdadeiro. O lar é a arena mais desafiadora do espírito. Nele não há máscaras. A criança, mesmo pequena, já traz tendências, traços e inclinações que escapam à explicação genética. Isso porque o espírito reencarnado carrega registros profundos de suas vidas anteriores. Se seu filho é agitado, rebelde, teimoso, talvez ele esteja manifestando dores antigas, conflitos internos que ainda não conseguiu decifrar. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa, sim, amar com firmeza e orientar com misericórdia. Essa é sua missão espiritual como pai ou mãe. Muitos pais desistem antes da hora, quando ainda há muito o que plantar. Esquecem que educar um espírito é regar diariamente uma semente de eternidade. Mesmo quando não se vê o broto, o amor e a presença constante
já estão transformando aquele coração. Chico nos ensinou que ao orarmos por nossos filhos, estamos criando um campo de proteção espiritual ao redor deles. Mesmo que eles não aceitem conselhos, não rejeitam as vibrações sutis de carinho, fé e compaixão que enviamos através da prece sincera. Não se culpe pelos erros do passado, mas também não os repita no presente. A espiritualidade não nos pede perfeição, mas consciência. Toda vez que você decide agir com paciência, ao invés de raiva, está mudando o seu destino e o do seu filho. Há filhos que nos elevam e há filhos que nos acordam. Alguns chegam para nos mostrar a beleza do amor incondicional. Outros para nos ensinar sobre limites, disciplina e renúncia. Nenhum deles veio por acaso. Cada filho é uma lição escrita com tinta invisível. Você sente que está sendo testado todos os dias? Que a convivência com seu filho é difícil e cansativa? Respire fundo. Esse desconforto não é castigo, é chamado a transformação. Quando o amor resiste, o karma se dissolve. Quando o ego resiste, o sofrimento se prolonga. Ninguém nos fere tanto quanto quem já amamos profundamente. Por isso, o filho que mais machuca pode ser aquele que, em outro tempo, mais amamos. A dor, nesse caso, é o preço da reconexão, e o perdão é a chave que destrava séculos de separação. A evolução espiritual não é feita em templos sagrados, mas dentro de casa, entre refeições, broncas, abraços e silêncios. Seu filho é sua prática diária de compaixão, e você é a bússola emocional dele, mesmo quando ele finge não escutar. Muitos pais esperam gratidão dos filhos, mas na visão espiritual, quem dá amor sem esperar retorno está adiantando sua libertação. Chico Xavier nos lembrava: o amor que você planta hoje pode florescer apenas na próxima vida, mas nunca se perde. Há mães que sofrem por não serem reconhecidas. Pais que choram em silêncio por filhos ingratos. Não se amargure. Faça o que é certo, ainda que em silêncio. Os espíritos dizem: o bem que se faz em segredo é o que brilha na eternidade. O laço de sangue pode ser temporário, mas o vínculo espiritual é eterno. Seu filho pode reencarnar como seu pai, sua irmã, ou até como seu neto, em outra existência. A alma sempre encontra caminhos para cumprir suas promessas, ajustar pendências e aprender a amar melhor. Mesmo quando seu filho se afasta de você, física ou emocionalmente, lembre-se, o laço espiritual continua. A distância aparente pode fazer parte da prova de desapego. Às vezes, o amor precisa respeitar o tempo do outro para que o reencontro ocorra em maturidade. Chico dizia: amar é permitir que o outro floresça, mesmo longe da nossa sombra. Isso vale para filhos que escolhem caminhos diferentes. Mesmo se suas escolhas o preocupam, sua função espiritual é permanecer como um farol, sem invadir, sem apagar, apenas iluminando. Em muitos casos, os filhos vêm ao mundo com tendências suicidas, vícios ou distúrbios emocionais. São espíritos que pedem socorro sem palavras. A missão do pai e da mãe, então, é acolher e sustentar, mesmo sem entender. O amor salva mais do que qualquer remédio. Quando tudo parecer difícil demais, lembre-se que você não está sozinho. Mentores espirituais acompanham sua jornada como pai ou mãe. Eles inspiram sua intuição, protegem seu lar e sustentam sua coragem. A prece é a ponte que os aproxima. Nunca hesite em usá-la. Alguns filhos são como tempestades, chegam com força, causam impacto, deixam tudo revirado. Mas é na pós-tempestade que se renova a terra. Cada conflito com seu filho pode ser o início de uma nova compreensão. A dor grita, mas a sabedoria sussurra. Escute, você não veio à Terra para formar uma cópia de si mesmo. Seu filho é um espírito com história própria, escolhas e desejos. Sua missão não é moldá-lo, mas ajudá-lo a se lembrar de quem ele é. Uma centelha divina em aprendizado. Há filhos que testam nossos limites. Cada não que dizemos é um tijolo na construção do caráter deles. Não se culpe por estabelecer limites. Educar é amar com firmeza. Um pai que cede ao medo da rejeição prepara o filho para a frustração futura. Muitos pais se cobram perfeição,
mas esquecem que até Jesus teve dificuldade com seus irmãos terrenos. Nem sempre a harmonia será imediata. Às vezes, ela vem com os anos, outras apenas depois da morte. Mas nunca é tarde para oferecer amor verdadeiro. Seu filho pode não escutar suas palavras, mas sentirá suas vibrações. Quando o lar vibra em oração, os conflitos diminuem, as discussões acalmam e as feridas emocionais começam a cicatrizar. Chico dizia que a vibração de um coração sereno tem mais poder que 1000 discursos. O espírito do seu filho escolheu você antes de nascer. Entre milhares de possibilidades, foi sua energia, seu aprendizado, sua história que o atraíram. Ele não precisa de um pai perfeito, mas de alguém que caminhe com ele, mesmo nos dias de tropeço. Não compare seu filho com outros. Cada alma tem seu tempo. Enquanto um aprende pelo amor, outro aprende pela dor. A comparação fere o espírito, apaga a autoestima e afasta a conexão. Valorize quem ele é, mesmo que ainda esteja em processo de desabrochar. Você já percebeu que seu filho expressa comportamentos que você mesmo ainda luta para transformar? Isso não é coincidência. A vida coloca diante de nós os espelhos mais desafiadores para nos ensinar sobre compaixão, humildade e reforma íntima. Seu filho é seu reflexo espiritual. Há pais que se sentem derrotados porque não conseguiram mudar o comportamento do filho. Mas Chico dizia, o exemplo muda mais que 1000 broncas. Mesmo que ele resista agora, o que você planta em silêncio pode florescer na consciência dele, mais tarde, em outro tempo. Não espere que seu filho entenda tudo agora. Alguns aprendizados exigem quedas, lágrimas e partidas. Sua função é segurar a porta aberta para quando ele decidir voltar. O amor que não julga é o que mais toca o coração de um espírito perdido. Você se pergunta por que sofre tanto com seu filho? Talvez no passado tenha gerado esse sofrimento em outra alma. Agora, a vida lhe oferece a chance de amar mesmo doendo. Esse é o amor maduro, aquele que regenera, perdoa e sustenta, mesmo ferido. Nunca amaldiçoe a dor. Ela é a linguagem das almas antigas. Cada lágrima que você verte como pai ou mãe se transforma em luz lá no plano espiritual. Espíritos de luz recolhem essas lágrimas e as transformam em bênçãos para os corações que amamos. Quando seu filho errar, lembre-se de como você também já errou. Não julgue com frieza o que você pode corrigir com compaixão. A autoridade espiritual não é feita de gritos, mas de coerência, ternura e presença constante, mesmo diante dos momentos mais difíceis. A missão espiritual entre pais e filhos é das mais elevadas e complexas. É nela que aprendemos a servir sem esperar, a amar sem impor, a proteger sem sufocar. É na convivência diária que evoluímos mais que em 1000 palestras sobre espiritualidade. Seja você o exemplo de serenidade que deseja ver no seu filho. Ele pode até resistir às suas palavras, mas jamais será imune à sua energia. O que você vibra ao seu lado será absorvido, mais cedo ou mais tarde. Ame em silêncio, se preciso. Entenda, seu filho é seu karma, sim, mas o karma não é castigo, é convite. Convite para amar de novo, para acertar o que ficou mal resolvido, para crescer junto. Aceite esse convite com humildade, coragem e fé. A recompensa virá. Aceitar seu filho como ele é pode ser seu maior ato de evolução espiritual. Não se trata de conformismo, mas de compreensão. Só quando você abandona a ilusão de que ele será como você espera, é que começa a amar verdadeiramente a alma dele. Não é o espírito que precisa caber no mundo, mas o mundo que precisa acolher o espírito em crescimento. Muitos filhos são incompreendidos porque carregam memórias e missões que nem eles mesmos entendem ainda. Acolher é abrir espaço para o invisível se revelar. Chico dizia, a missão mais difícil não é cuidar de quem te ama, mas amar quem ainda não sabe amar. Se seu filho te fere, talvez ele esteja pedindo ajuda através da dor. Espere menos palavras e observe mais os silêncios dele. Por vezes, a maior lição que o filho veio ensinar ao pai é a de soltar. Sim, amar também é deixar ir.
quando a missão do cuidado se cumpre, é preciso libertar o outro para que ele construa sua própria estrada de escolhas e consequências. Você já tentou enxergar seu filho como um espírito que também sofre, também se confunde, também busca? Se fizer isso, suas expectativas diminuirão e sua empatia crescerá. A conexão de alma para alma não exige perfeição, mas sim presença e intenção real de entender. Os filhos que mais desafiam são, muitas vezes, os que mais amamos em outros tempos, mas o amor mal vivido pode gerar dores profundas. A vida, então, nos dá nova chance. Amar direito, sem posse, sem cobrança, sem pressa. Amor que liberta, não que prende. Se hoje seu filho não fala com você, ore. Não insista em palavras humanas. Há laços que só a prece toca. Há bloqueios que só a energia espiritual remove. Quando a alma se cansa de sofrer, ela procura de novo o colo que abandonou. O mundo exige filhos produtivos. A espiritualidade pede pais conscientes. Quando a alma do pai desperta, o filho se sente em casa. Quando o amor é exigido em troca, vira moeda. Mas quando é dado em silêncio, vira ponte entre dois corações distantes. Quantas vezes um pai se cala diante do filho para não explodir? Essa força silenciosa é heroísmo espiritual. Reprimir a raiva para não machucar, segurar a palavra dura para proteger a alma do outro, isso é evolução, é renúncia, é verdadeiro amor. Há filhos que parecem não aprender nunca, mas o espírito humano é lento, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez seu filho precise de 3 existências para mudar. Mas você já está sendo a semente, mesmo que só outro veja a flor. Você já percebeu como seu filho reage quando você muda sua energia? Às vezes, uma simples mudança de tom, uma escuta mais paciente, um abraço inesperado, tudo isso quebra o ciclo do conflito e abre espaço para um novo padrão de convivência. A infância é o período mais sagrado da encarnação. É quando a alma está mais vulnerável e também mais aberta às influências. Um olhar de desprezo pode marcar décadas. Um carinho inesperado pode curar feridas invisíveis. Trate cada momento com seu filho como um sacramento. Se seu filho tem deficiências físicas, mentais ou emocionais, saiba, ele é uma alma nobre em reparação. E você, pai ou mãe, foi escolhido como cuidador de uma joia preciosa. Não pergunte, por que eu? Diga, obrigado, Senhor, por confiar em mim. Filhos problemáticos não são espíritos perdidos, são almas corajosas. Aceitar reencarnar com tendências difíceis exige força. Honre o esforço do espírito do seu filho, mesmo quando ele não consegue vencer seus vícios ou dores. Acredite por ele, até que ele possa acreditar em si mesmo. A adolescência é a fase onde o espírito quer se lembrar de quem é. É natural que se rebele, questione, desafie. O que ele precisa não é de controle, mas de direção firme e amorosa. Você não precisa vencer o filho, precisa guiá-lo. Se seu filho é amoroso, respeitador, fácil de lidar, agradeça. Mas não se acomode. Almas assim vieram para evoluir rápido, e você tem o dever de impulsioná-las ainda mais. Não trate como medalha o que é, na verdade, missão ainda mais profunda. A missão de um pai não termina quando o filho cresce, ela apenas muda de forma. Mesmo quando ele for adulto, você continuará sendo o farol. O silêncio de um pai sábio vale mais do que 1000 conselhos, e o exemplo é eterno. Mesmo depois da morte, os pais continuam acompanhando os filhos. A paternidade e a maternidade ultrapassam o túmulo. Se você perdeu um filho, ele continua perto, envolto em saudade e aprendizado. E se você partiu antes, sua luz seguirá guiando seus filhos da eternidade. Há pais que só entendem o valor do filho depois que ele parte. Não espere esse momento para dizer que ama. A vida é frágil. O espírito é eterno, mas o corpo é breve. Aproveite cada dia para ser o amor que você gostaria de receber. Seu filho é seu karma, mas também sua bênção. Ele é o desafio que transforma sua alma. O espelho que revela seu passado. O campo onde você planta luz ou trevas. E, acima de tudo, ele é seu reencontro com Deus. Há pais que olham seus filhos como devedores, mas
No plano espiritual, muitas vezes são eles os que vieram para quitar débitos antigos com aquela alma. O orgulho nos impede de enxergar que talvez sejamos nós quem devemos mais naquele laço de sangue. Aceitar que seu filho é um espírito independente é um ato de maturidade espiritual. Ele pode ter mais luz que você, mais sabedoria ou até missão maior. A hierarquia da carne não define o grau evolutivo da alma. Respeite sua grandeza invisível. Quantos pais ferem seus filhos tentando protegê-los? O excesso de controle nasce do medo e o medo paralisa. Confiar na jornada espiritual do filho é um voto de fé na providência divina. Proteção verdadeira é espiritual, emocional e vibracional, não vigilância excessiva. Se você já foi ferido por seu filho, lembre-se que ele ainda é um aprendiz. Não devolva ofensa com mágoa. Responda com compaixão firme. O perdão silencioso desarma karmas antigos. Quando você decide amar além da mágoa, o ciclo de dor começa a ser desfeito. Muitos filhos vêm como resgate da alma materna. São gestados não apenas no ventre, mas no karma. O útero é o altar onde o passado e o futuro se encontram. Gerar é mais do que parir. É assinar um pacto silencioso com a eternidade. A dor da maternidade não termina no parto. Começa ali. E é por isso que tantas mães choram em silêncio. Elas sabem, no fundo da alma, que estão revivendo laços antigos e que aquele filho carrega em si segredos do próprio passado. Os filhos não nos pertencem. Eles nos atravessam. São hóspedes do nosso amor por um tempo, mas pertencem à eternidade. Quando você os trata como propriedade, quebra o ciclo de confiança. Quando os acolhe como irmãos de jornada, honra sua função espiritual. A mediunidade nos mostra que há filhos que vêm com pressa, porque precisam resolver algo rápido nesta encarnação. São intensos, acelerados, difíceis, reclamam, gritam, sofrem. Mas não se engane, por trás da inquietude, há um espírito que implora por acolhimento silencioso e respeito ao seu tempo. Quantos pais só percebem a alma do filho quando ele adoece? É na fragilidade que a espiritualidade fala mais alto. A doença, muitas vezes, é pausa para resgate. Um espírito doente pode estar se purificando. E você, como pai, é o anjo dessa travessia. A maior caridade espiritual que um pai pode fazer é acreditar na melhora do filho, mesmo quando ele falha repetidamente, mesmo quando tudo parece perdido. Sua fé silenciosa move forças que nenhum sermão alcança. O amor constante é a oração mais poderosa do mundo. Seus filhos não esperam que você seja perfeito, eles esperam que você seja verdadeiro. Quando você erra e pede desculpas, ensina humildade. Quando assume que também sente medo, ensina coragem. A verdade constrói pontes que o orgulho nunca conseguirá alcançar. O filho que grita muitas vezes só quer ser ouvido. Aquele que se isola talvez esteja implorando por presença. Os comportamentos desafiadores são vozes da alma tentando se expressar num mundo que a reprime. Escute com o coração. O que ele não diz, grita. O mundo precisa de pais despertos, não apenas presentes. Estar fisicamente ao lado do filho e emocionalmente ausente é um dos maiores abandonos. O espírito da criança sente isso. E quando cresce, repete. Pais ausentes geram adultos quebrados. Presença é cura silenciosa. Na doutrina espírita, aprendemos que os filhos nos escolhem antes de nascer. Mas poucos pais escolhem continuar presentes depois que os desafios surgem. Ser pai não é um papel que se abandona, é um sacerdócio. Mesmo nos dias escuros, você ainda é o guia. A adolescência é o território do caos. Ali, o espírito em construção revira memórias, rompe vínculos, testa limites. Os pais que sobrevivem a essa fase sem perder a ternura ganham a confiança eterna do filho. Ser firme, sem se afastar, é arte espiritual. Há filhos que nos ensinam sobre paciência sem dizer uma palavra. Com suas limitações, com suas necessidades, com seus atrasos, eles são mestres disfarçados. E se você os acolher com o coração aberto, perceberá que o verdadeiro aprendizado nunca foi deles, e sim seu.
Você já abraçou seu filho hoje? O toque físico é cura espiritual. Um abraço sincero dissolve bloqueios emocionais e aproxima almas que estavam distantes. Não espere que ele peça. Inicie o gesto. Às vezes, uma alma inteira se reconecta num único abraço silencioso. Chico dizia que o lar é o hospital das almas. Cada filho traz uma ferida. Cada pai, um remédio. Às vezes, o medicamento é amargo. Disciplina, limites, firmeza. Outras vezes é doce. Escuta, paciência, carinho. A sabedoria está em dosar com amor. O filho que você vê hoje é apenas uma parte do espírito eterno que ele é. Talvez daqui a 100 anos ele seja seu pai, ou seu vizinho, ou nem se reconheçam. Mas algo os unirá sempre: o amor que você ofereceu nesta vida. Tudo o que você fizer pelo seu filho com amor será computado como luz em sua alma. Nenhum gesto se perde. Nenhum sacrifício é ignorado. No silêncio da espiritualidade, a justiça divina observa cada renúncia com gratidão e transforma dor em evolução, lágrima em sabedoria. Abençoado seja você que caminhou comigo até aqui. Que essas palavras tenham iluminado os cantos escuros da alma e reacendido a chama da missão que você aceitou antes mesmo de nascer. Amar, curar e crescer junto do Espírito chamado Filho. Se seu coração está doendo, silencie. Ouça o que a dor quer lhe ensinar. Cada lágrima derramada é regada de sentido quando entendemos que o amor mais difícil é também o mais libertador. E o filho mais desafiante é, muitas vezes, seu maior mestre. Deus não erra. Se Ele colocou essa alma no seu lar, é porque viu em você a coragem necessária para cumprir esse pacto de luz. Você pode não se lembrar, mas sua alma prometeu, e o amor verdadeiro sempre honra suas promessas. Então, siga, com fé, com paciência e com humildade. O caminho da evolução é estreito, mas conduz à liberdade. Que cada gesto seu com seu filho seja uma semente de reconciliação espiritual. Porque no fim, só o amor permanece. E ele nunca falha. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe essa luz. Curta, comente e espalhe essa mensagem para outros pais e mães que talvez estejam cansados, mas não estão sozinhos. Escreva nos comentários: o amor cura tudo. Vamos formar uma corrente de bênçãos na Terra. Respira, sente. Fecha os olhos devagar, deixa o peito respirar. Uma luz começa a crescer do centro do meu ser. Gota doce de calor vai tingindo minha dor, vai dizendo pra ficar, deixa eu te cuidar. Raio rosa do amor, vibra em mim, vibra agora. Abre o peito, abre a aurora, eu permito esse calor. Raio rosa do amor, vai chamando o que é cura. Expande em mim essa ternura.